Vou só ilustrar aqui, só mais uma coisinha para a alegria geral aqui da nossa nação DCM, da nossa comunidade. Acabou de sair a pesquisa Atlas Intel, tá? Lula, primeiro turno, cenário 1, 48,5. Tarcísio, 33. O Lula abriu 15 pontos de vantagem, meu amigo Viaro. Cresceu 4,9. Olha o tiro no pé que esses bosta deram. Olha o tiro no pé, velho. A boca do jacaré abrindo. Queimaram o Tarcísio, queimaram qualquer alternativa, porque o que interessa é tirar o pai da cadeia. O Eduardo, né, um século de raiva, de ódio, de vingança e tal. Olha o que ele está colhendo aqui. O Lula disparado. Claro. Por quê? Quem quer voltar a ser colando de novo, porra? Acabou. Não é assim que funciona. Não é isso? Desde 1822, é o país independente. E que eles querem transformar de novo no quintal? Não, não vai ser assim. O resultado é esse aqui, olha aí, ó. Lula 48,5%, Tarcísio 33%. 15 pontos de vantagem, cresceu. Era a grande esperança branca dos caras. Olha aqui, ó. Primeiro turno, Lula e Michele Bolsonaro. 48,5, Michele 29,5,7. Quanto dá aí? Vocês são bons de conta? 18? É isso? 18. Vai, Baraci! Baraci, você não é bom de conta, caralho. 18, ó. 18 pontos de vantagem. Tá 18 bom? pontos de vantagem. Aí, É ó, isso em aí. cima do laço. É isso aí. Isso aqui os caras esperavam ter como resultado. No dia 13, o Viário vai cobrir a manifestação no lugar mais importante para eles lá, né? O que é Copacabana. Sei lá quantas pessoas vão ter, vai. 10 mil derrotados. Aqui. Haddad e Tarcísio, empatados. Olha o que eles estão colhendo. Tá? Se o Lula, por algum motivo, seja lá qual for, toque, 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 o Lula vai ser candidato. Mas não sei. Né? Tá aqui, ó. Tarcísio e Haddad. Haddad com uma vantagem numérica, empatado na margem de erro. Não estava assim. Passou a ser depois dessas agressões, desses ataques, desse golpe continuado, agora com a participação milionária, bilionária do Trump, que ajudou quem? Nós, os democratas, os que se importam com o Brasil, não os vendilhões da pátria, não os traidores. Tá aí, ó. Segundo turno, Lula volta a liderar em todos os cenários hipotéticos do segundo turno. Volta a liderar, atenção, que estava com empate com o Tarcísio, uma vantagem para o Tarcísio. Está aqui, ó. 3,8 sobre Jair Bolsonaro, que aqui é uma ficção. Entre junho e julho, a intenção de voto em Lula cresceu 2,3. Em relação a Tarcísio e Michele, Lula possui vantagens de 3,8 e 4,7, respectivamente. Entre junho e julho, a vantagem de Lula sobre os dois cresceu 3,1 e 4,2, respectivamente. Contra outros potenciais candidatos da direita, que Bolsonaro não deixa crescer, e porque são covardes também, são cachorrinhos que abanam o rabo para o bolsonarismo. Aquele vagabundo do Zema estava ontem elogiando também as sanções, elogiando a Lei Magnitsky, que é um imbecil completo, mas também, o que você vai fazer? O sujeito, né, espera colher os frutos ali do apoio ao golpista que vai para a cadeia, não pode se desprender do sujeito. E aí está aqui, ó, o abraço do afogado. Lula 50,4, Tarcísio, segundo turno, tá? 46. Lula 50 contra Michele. 50 contra Jair Bolsonaro. Aí vai aumentando. Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Não sei nem por que está aqui o Eduardo Leite também, mas vamos lá, né? É isso. Diga lá, professor Viaro.
Muito bem, Kiko Nogueira. Olha, Kiko, eles estão completamente, eu digo esse núcleo bolsonarista, vendilhão da pátria, estão completamente malucos e irritados, principalmente com a atitude do Alexandre de Moraes ontem no jogo do Corinthians, porque eles pensam, na verdade, as relações políticas a partir do umbigo deles e da percepção deles. E o que é a percepção deles? Se o Trump mandar eles deitar e rolar, eles deitam e rolam. Se mandar dar a patinha, eles dão a patinha. Então não passa pela cabeça deles que alguém possa simplesmente não ficar em posição fetal chorando e ir a um jogo de futebol. Então isso incomoda eles de fato, porque quando tem um maluco lá que solta um fogo de artifício e diz obrigado Eduardo Bolsonaro, é porque na cabeça deles, a partir do momento que entrou a lei Magnitsky, que entrou o tarifaço do Trump, a esquerda ia baixar toda a guarda e dizer não, a gente entrega tudo para que isso não aconteça. Essa é a intenção, e não aconteceu. O Mauro Vieira lá dentro falando da forma como ele falou, né, e dizendo a nossa soberania ela é inegociável, falando isso dentro de território dos Estados Unidos, mostra para eles mais um motivo pelo qual eles não estão lidando com criança, não estão lidando com moleque. Ninguém é moleque, é um país gigante com mais de 200 milhões que está defendendo a sua soberania e que vai seguir defendendo a sua soberania. O reflexo da pesquisa é aquilo que dá o tapa na cara, que dá o tapa de película, dizer, ó, vocês não são tantos quanto vocês acham que são. Vocês acham que vocês idolatram os Estados Unidos? Vocês não são nem 10% do que vocês acham que são. O pessoal que votou em vocês, que votou contra o Lula, contra o PT, contra tudo, que acreditou nas mentiras que vocês sempre contaram, é o pessoal que não vai simplesmente se enrolar na bandeira dos Estados Unidos porque vocês se enrolam. Não, foi muito interessante, Kiko, de ver sábado passado, por exemplo, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro na Universiade, nos Jogos Universitários, o Brasil ganhou o ouro da Universiade no basquete masculino, vencendo os Estados Unidos na final. Foi muito interessante ver gente que estava torcendo simplesmente contra. Olha a loucura. O Brasil ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Basquete Masculino na Universiade contra os Estados Unidos. Algo que os americanos entraram em quadra já campeões, só para pegar o ouro. E a seleção brasileira assim, levou a política para dentro do vestiário. Levou a questão do tarifaço para dentro do vestiário e detonou os americanos em quadra e ganhou o ouro. Eles estavam torcendo contra. Uma questão que para mim sempre foi muito importante a Universiade, porque casualmente o Brasil ganhou o ouro em 63 em Porto Alegre. Então em Porto Alegre isso aí virou, sempre todo mundo comenta os Jogos Universiade. O Brasil ganhou, os parlamentares da esquerda exploraram ao máximo e muito bem feito o vídeo, o resultado e o jogo como uma vitória política para além de uma vitória do esporte. E nós tínhamos uma parcela de débios mentais, me perdoem a patrulha do politicamente correto, mas são débios mentais, que estavam torcendo contra o país e que torcem contra o país em todas as instâncias, em todos os momentos. Não deu certo, não vai dar certo. É evidente que, por outro lado, a gente não pode deixar de admitir que é uma afronta e que é um prejuízo econômico, sim, sobretudo na questão do gado, na questão do pescado também, que está dentro desse tarifaço, mas que o Brasil não vai deixar de viver por causa disso, muito pelo contrário. Vai responder do jeito que está respondendo, e o reflexo da pesquisa talvez seja a maior dor de cabeça deles. O Eduardo Bolsonaro, na verdade, está preocupado só com ele e com o pai dele. O Eduardo Bolsonaro não está preocupado com absolutamente nada. Eu sinto muito dizer que eu não sei se dá para dizer com certeza de que ele vai abraçar o pai dele ainda vivo, porque para isso ele vai ter que vir para o Brasil, e eu acho que ele não está nem um pouco interessado em vir ao Brasil. Eu queria aproveitar e colocar aqui, Kiko, uma manifestação que eu acho que é muito importante, do Randolfo Rodrigues, ontem à noite, tá? Randolfo Rodrigues trazendo essa questão simbólica do Corinthians, que embora eu seja colorado e esteja com cabeça quente porque perdi para o Fluminense ontem, o Corinthians é o Corinthians, sobretudo quando se fala em democracia. E o Randolfo, que é um flamenguista fanático, que sempre coloca postagem do Flamengo, ele postou isso aqui ontem. Porque eu sou flamenguista, muito flamenguista. Mas hoje eu fiz questão de usar essa a primeira ao ministro Alexandre de Moraes, que ainda por cima é pé quente. Foi lá ao derby assistir o Corinthians e Palmeiras e ainda saiu com a vitória do Corinthians. Ao ministro Alexandre e a sua coragem.
E não é à toa que essa camisa do Corinthians, que eu usei hoje, é a número 8, da democracia corintiana, usada pelo Dr. Sócrates, para dizer também que democracia é sim. E para acabar mesmo, terminar esse dia de hoje, vai aqui uma outra camisa para vestir amanhã, com um recado que vale para o nosso país, para todo mundo e, sobretudo, para aqueles que são lesa pátria. Brava gente brasileira, longe vai, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasil sempre dos brasileiros e das brasileiras. Olha só. Aí a manifestação do Randolfo Rodrigues, e tem mais um complemento que é importante colocar, que ele fez daí na outra rede, na rede X, que foi no estacionamento, ele fez essa postagem aqui. Vou ter que tirar a música para não dar problema. Então, colocando em destaque a camisa do Dr. Sócrates. Então, é disso que se trata. Eu acho que são 3 questões importantes que tratam do viralatismo, a questão dos jogos universitários. Isso é uma coisa que me incomodou profundamente, não sei por que eu me surpreendo ainda, o pessoal torcendo contra. A questão do Corinthians como esse signo, esse símbolo da democracia, nunca vai ser só futebol, sobretudo quando se trata do punho cerrado de Dr. Sócrates, uma imagem que está na cabeça de todo mundo que não precisa nem sequer curtir futebol. E, por fim, a terceira questão que eu queria botar é que o Brasil tem o brasileiro, e o brasileiro por si só é um patrimônio mundial, né? Este meme aqui que eu postei nas minhas redes, só na minha rede deu 112 mil visualizações, e o pessoal compartilhando de todas as formas. Esse tarifinho aqui tem várias camadas, tem o laranja do Trump e do suco de laranja, tem o tarifinho por si só por ter desidratado, e tem, mais do que nunca ainda, a genialidade do próprio brasileiro fazendo esse tipo de deboche. Kiko Nogueira, eu estou assim, realmente muito contente com o resultado de tudo isso no sentido das pesquisas. Eles achavam que iam inflar, e aí eu falo porque venho acompanhando a Rádio Auriverde todos os dias. Eles achavam que iam inflar as manifestações do dia 3. O objetivo de tudo que eles estão fazendo há 10 dias é inflar as manifestações do dia 3. Eles tinham ainda esperança, vejam bem, isso aí eu ouvi eles falando, não com essas palavras, eles tinham a esperança ainda de que 2 coisas, uma acontecesse antes do dia 3, ou que o Alexandre de Moraes baixasse a guarda depois da Magnitsky, ou que o Bolsonaro fosse preso. Eram as 2 intenções deles para criar um episódio novo na intensidade da facada e lotar as ruas no dia 3. Eu acho que eles conseguiram esvaziar um pouco mais as ruas, Kiko. É isso aí.